conforme escreveu São Marcos, capítulo 1, versículo 1 ao 13. Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 13. São Marcos, meus irmãos, não tem nada a ver com a Igreja Católica, tá? São é de santo, Santo Marcos. E todos os crentes são santos, né? Então, às vezes, os irmãos vão ler aí algumas Bíblias do Evangelho segundo São Marcos. Não há nada de errado em dizer que um crente é santo. Você não pode confundir isso com a santidade de Deus, né? Mas nós somos santos, separados no Senhor. E nosso irmão Marcos deixou para nós registrado um evangelho que tomou o seu nome, embora, como todos os demais autores dos evangelhos, omitiram o seu próprio nome. Nenhum dos evangelistas assina o seu nome nos evangelhos. Porém, nós sabemos quem são os seus autores pela tradição da igreja e pelas características internas, como nós veremos. Essa noite, nós iremos começar uma nova série de exposições bíblicas no Evangelho de Marcos. Vamos então ler aí o capítulo 1, do verso 1 ao 13, que é considerado aí o prólogo ou a introdução do Evangelho de Marcos. Diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias veio Jesus de Nazaré, da Galiléia, e por João foi batizado no Rio Jordão. Logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então foi ouvida uma voz dos céus: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Amém. Vamos orar mais uma vez, agradecer ao Senhor por a leitura bíblica dessa noite. Senhor Deus, nós queremos dar graças ao Senhor mais uma vez, pois preservaste a tua palavra ao longo das eras. E nós, ó Deus, fomos ensinados e cremos que os livros que temos em nossas mãos são a tua palavra inerrante, infalível. Sabemos que cada palavra que há aqui possui significado e poder pelo intermédio da ação do teu Espírito para mudar as nossas vidas. Que o Senhor nessa noite, ó Deus, mova o nosso coração, nosso entendimento, nossa mente, para, ó Deus, estarmos atentos para os preciosos ensinos que o Evangelho de Marcos tem para nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.
Queridos, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Foi assim que João Marcos escolheu bem as primeiras palavras para escrever naquele que ele chamou de princípio do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós já tivemos, meus irmãos, a oportunidade aqui em nossa congregação de estudarmos todo o Evangelho de João. E nós aprendemos aqui a respeito de Jesus Cristo sob a perspectiva do apóstolo João. E a partir de hoje nós teremos a oportunidade, nessa série de exposições, de ouvir aquilo que Marcos escreveu para as nossas vidas. Os irmãos talvez não saibam, mas Marcos, ele não foi apóstolo, ele era um dos acompanhantes do apóstolo Paulo. Ele estava acompanhando os discípulos desde o início do ministério de Jesus. Ele vai aparecer no final do Evangelho de Marcos como aquele jovem que foge nu. Os irmãos, não sei se os irmãos lembram, mas ao final do Evangelho é dito que um jovem acompanha Jesus sendo preso no jardim do Getsêmani. E aquele jovem que estava ali era Marcos, era João Marcos. E ali já inicia uma apresentação de Marcos como alguém medroso, alguém que foge para não ser perseguido. Quando nós vamos para o livro de Atos, nós encontramos ali também o registro de que João Marcos ele falhou em uma das primeiras viagens missionárias de Paulo. Ao ponto que depois Paulo vai ter uma grande discussão com Barnabé, porque ele queria levar esse jovem na outra viagem missionária e Paulo discorda veementemente. Paulo não aceita e ele rejeita, eles brigam tanto que eles se separam. Mas, porém, lá no final da vida, nas últimas epístolas que Paulo escreve, Paulo vai dizer que João Marcos era o seu grande cooperador, que era o único dos poucos que haviam ficado com ele até o fim do seu ministério. E a grande realização, meus irmãos, talvez a maior delas, em seu trabalho para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, foi a composição desse Evangelho. Os estudiosos dizem que Marcos foi provavelmente o primeiro dos evangelhos a ser escrito. Se os irmãos repararem, tanto Mateus como Lucas têm muita semelhança com o evangelho de Marcos. Provavelmente ele serviu de base para as construções dos evangelhos sinóticos, que são os evangelhos semelhantes. Sinótico significa isso, parecidos, semelhantes. E Marcos, meus irmãos, ele escreve a história de Jesus de forma rápida, interessante. Ele escreve de forma dinâmica. É um dos melhores evangelhos para que nós conheçamos a história de Jesus de forma rápida. É um ótimo evangelho para nós evangelizarmos, assim como João também. Sendo que Marcos é mais simples, João é um pouco mais complexo. Mas os 16 capítulos que Marcos escolhe, meus irmãos, estão todos recheados de muito significado espiritual para as nossas vidas. Cada palavra que este homem, que este servo do Senhor escolheu, tem muita importância. As coisas que ele decidiu omitir e as coisas que ele decidiu escolher para falar, tem tudo a ver com a mensagem que Marcos quer trazer para os seus ouvintes, que é mostrar Jesus Cristo como servo do Senhor. Que apesar de ser um rei, ser o Filho de Deus, ele veio ao mundo para salvar pecadores. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, é dito ali que Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. De forma tal, meus irmãos, que toda a nossa vida cristã depende do que está nos evangelhos. Se nós não damos importância, meus irmãos, para aquilo que estes homens escreveram para nós, nós sequer merecemos ser os chamados de cristãos. E nesse
trecho, meus irmãos, que nós chamamos do prólogo do Evangelho de Marcos, nós encontramos aqui 3 coisas a respeito do Senhor Jesus. Se nós queremos saber quem é Jesus, Marcos começa a mostrar para nós por meio de 3 testemunhos. E o primeiro deles é que Jesus, ele é apresentado aqui como aquele que foi anunciado por todos os profetas. O versículo 2 vai dizer o seguinte: conforme está escrito na profecia de Isaías: eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas se os irmãos forem lá para Isaías, capítulo 40, que é o texto que nós lemos aqui, na nossa leitura bíblica, irão perceber que não são exatamente essas as palavras que estão ditas em Isaías. Porque o que Marcos está fazendo aqui é mais do que citar um trecho de Isaías, é mostrar que todas as escrituras do Antigo Testamento estão falando deste homem que está registrado nesse evangelho. Por exemplo, parte dessas palavras nós encontramos em Malaquias, capítulo 3. Malaquias, meus irmãos, foi o último dos profetas a falar para o povo de Israel. E quando nós olhamos para Malaquias 3, diz o seguinte, olha: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Então, meus irmãos, Marcos está querendo dizer aqui o seguinte, olha, esse homem que irei falar nesse evangelho é um homem que foi profetizado por todos os profetas. Quando ele menciona o anjo que vai à frente do Senhor, está se referindo a João Batista, ele remonta a Êxodo 23:10, que fala do anjo que vai à frente do povo de Deus no deserto. Marcos está mostrando, as Escrituras falam de Jesus. De Gênesis até a profecia que nós conhecemos em Malaquias, ele está falando para o povo daquela época. Tudo isso foi dito para falar sobre esse homem que eu vou dizer nesse evangelho. Outra coisa que nós vemos aqui é o testemunho de João Batista. João, a figura de João aparece no versículo 4, diz, olha, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo. Ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Então, meus irmãos, aqui aparece a figura de João Batista, que foi assim reconhecido. Não é que Batista era o sobrenome dele, ele era João Batista, não é porque ele é batista igual nós somos batistas, não. Ele era batista porque batizava. Porque naquele tempo, quando uma pessoa era convertida ao judaísmo, ela precisava ser batizada, como uma pessoa não judia, uma pessoa que não era do povo de Israel, ela queria ser parte do povo, ela além de ser circuncidada, que era o processo, né, que demonstrava a aliança de Deus com o povo, ela precisava ser batizada. E esse batismo significava um lavar de pecados. Só que João, ele vai começar o seu ministério batizando, mas ele não está batizando não judeus. Ele não está batizando não israelitas, ele está batizando judeus. E mais, ele está chamando aqueles homens ao arrependimento. E mais, ele está chamando aqueles homens no deserto. É interessante cada detalhe que Marcos coloca ali, que não é sem razão. O deserto nos lembra quem? Nos lembra a peregrinação do povo de Israel. Foi no deserto que Deus
Foi para o deserto, melhor dizendo, que Deus tirou o povo do Egito. E agora, João Batista está chamando os judeus a saírem do meio do seu povo e irem para o deserto. E isso desencadeava tempo e dava trabalho. Precisava estar disposto a sair do conforto e ir para um lugar inóspito, um lugar desértico, para ouvir um homem muito esquisito, que usava vestes de pele de camelo. Não é à toa que Marcos vai dizer isso. Ele comia gafanhoto e mel silvestre. Por que Marcos fala isso? Porque isso é dito para testemunhar que João ele é um cumprimento profético. As profecias diziam que o surgimento do Messias precederia a volta de Elias. E muita gente até hoje diz que João Batista ele é a reencarnação de Elias. Os irmãos já ouviram isso. Isso é uma mentira, isso não existe. João Batista era João Batista. Só que o ministério de João Batista era um ministério muito semelhante ao de Elias. Porque Elias ele confrontava o pecado do povo. No tempo de Elias existia lá o rei Acabe, um rei terrível. No tempo de João existia Herodes. João confrontava Herodes, acusava o pecado dele. João chamava o povo ao arrependimento. Elias também chamava. E João usava as roupas que também Elias usava. E se alimentava de um alimento que era encontrado no deserto, porque ele fugia do conforto da cidade, daqueles que se diziam do Senhor, mas na verdade estavam corrompendo o povo de Deus. Meus irmãos, eu estava falando com minha esposa, vindo para cá. Existem várias igrejas hoje em dia por aí, na é verdade, né? E algumas dessas igrejas estão pregando de tudo, menos o Evangelho. Agora, repare bem, meus irmãos, há pessoas dispostas a atravessar o mar, o céu, passar pelo fogo, para ir em algumas igrejas que não estão anunciando Jesus. Existe muita gente hoje, você vai na internet e vê os doutores aí, doutores entre aspas, pregando contra o dízimo, pregando contra a contribuição, porque a igreja só tem safado. Eles dizem assim. Aí o pior, eles vão lá na Bíblia, pegam as epístolas de Paulo, que foram escritas para igrejas, para tentar falar contra a igreja. Uma coisa absurda. Porque, infelizmente, esse falso evangelho que está sendo pregado está sujando a imagem da verdadeira igreja de Cristo. Por outro lado, meus irmãos, nós estamos vendo também um tempo em que as pessoas que se dizem crentes no Senhor não querem mover uma palha em favor do reino de Deus. Pessoas preguiçosas que vivem reclamando, falta para mim uma igreja séria para que eu frequente. Eu já ouvi tantas vezes ouvir isso. Antes de eu iniciar o trabalho aqui, quantas vezes eu ouvi amigos, colegas falando assim, como falta uma igreja séria em Aperibé. Eu não estou nem julgando o mérito das outras, não. Estou falando que as pessoas me diziam. E a maioria dessas pessoas nunca sequer botaram o pé aqui. Mesmo dizendo assim, nossa, você está fazendo um bom trabalho, vai em frente, é isso aí mesmo que você tem que fazer, você tem que pregar o evangelho, largar essas coisas de lado e tal. Meus irmãos, muito poucos estão dispostos a atravessar o deserto para ouvir a pregação verdadeira. Mas João estava chamando naquele tempo o povo de Deus. E o povo de Deus sempre se move com a palavra de Deus. As ovelhas do Senhor ouvem a voz do Senhor. Elas sabem discernir a voz do falso profeta, do ladrão, do mentiroso, e sabem discernir a voz do pastor. As ovelhas do Senhor não se afastam da comunhão, elas buscam a comunhão.
Meus irmãos, eu já sofri muito com a igreja. Vou falar a verdade para os irmãos. Eu nasci no Evangelho. E quantas vezes pessoas me decepcionaram. Mas eu dou graças a Deus, meus irmãos, porque eu não desisti no meio do caminho. Porque Deus nos sustentou. Mesmo que muitas vezes tenhamos visto líderes que envergonham o Evangelho. Líderes que desanimam. Deus ainda está chamando um povo que busca fidelidade à palavra, meus irmãos. E para completar, meus irmãos, João, ele testemunha desse homem que virá. João, ele é reconhecido nas Escrituras como o maior dos profetas. Ele é reconhecido como o grande profeta. Na verdade, João é atípico, ele nem é um profeta das antigas e nem um profeta das novas. Ele está ali no meio, no intermediário. Não sei se os irmãos lembram, mas antes de João Batista, somente Malaquias havia falado. A última vez que ouviram a palavra do Senhor, que ouviram um profeta de Deus, havia 400 anos. E aí surgiu esse homem esquisito chamado João Batista. E ele vai dizer, olha, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual eu não sou digno de curvando-me desatar as correias das sandálias. E eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. João vai falar de um homem que é superior a ele. E as pessoas que ouviam João ficavam atônitas. Olha, mas quem é esse que João está falando? Porque elas reconheciam que João havia sido chamado por Deus. Mas João está dizendo que ele ainda é indigno de sequer desatar as sandálias daquele que viria. E para os irmãos terem ideia, nem os escravos judeus desatavam sandálias. Desatar sandálias é aquele trabalho de quando a pessoa, viajando pelo caminho, e nos tempos bíblicos as pessoas usavam aquelas sandálias. As irmãs, de vez em quando, tem umas modas, né, que parecem aquelas sandálias, né, antigas, né? Cheio de tira para tudo quanto é lado, né? Eu não sei por que a mulher gosta de calçado complicado. Eu não entendo. Minha cabeça masculina não entende a burocracia do sapato feminino. Tem que ter tanta trava, tanto... Né, meu irmão? Eu não sei que tanta coisa que você tem que fazer para encaixar, tem fivela, tem não sei o que lá. Para mim não dá. Eu ia morrer se eu tivesse que usar uma calçada daqui. Mas antigamente os calçados eram trançados. Não tinha outro jeito. Eles eram amarrados. E as pessoas andavam na poeira. A pessoa chegava numa casa suja, com os pés sujos. E nem os escravos da casa faziam aquele serviço, que era desatar as sandálias e lavar os pés. Era um serviço humilhante. João está falando, olha, eu sou tão inferior a esse, que eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. Então, meus irmãos, nós vemos a segunda parte do testemunho de Marcos, que vai dizer que Jesus, ele é o amado Filho de Deus. Não bastasse ele ser o profetizado, reconhecido pelos profetas, e o reconhecido pelo maior dos profetas, João, ele é também o amado Filho de Deus. No versículo 9 ao versículo 11 é dito que naqueles dias veio Jesus de Nazaré da Galileia. Hoje a gente talvez não entenda, mas as palavras Nazaré e Galileia era o pior do que tinha naquela época. Nazaré era uma cidade pequenininha, que ninguém ligava, inútil, desprezada, ninguém lembrava, é igual a Peribé. Né? Pergunta lá, você vai no Rio de Janeiro, você vai lá em Campos dos Goytacás, você passa do raio de 100 km daqui, você pergunta, eu moro em Peribé, ninguém sabe onde é. Né? Vocês sabem, tá vendo? Era assim, era pior. Nazaré era pior. As pessoas odiavam nazarenos. Porque eles eram um povo misto, eles não eram judeus puros, como os judeus pensavam que eram. Haviam gentios naquele local.
Então Jesus vem de Nazaré, de uma cidade pequena, de uma região rejeitada, e ele vai para quê? Para ser batizado no Rio Jordão. Lembre-se que o batismo era para convocar as pessoas ao arrependimento. Jesus não precisava de arrependimento. Mas mesmo assim Jesus vai. E é dito no versículo 10 que logo ao sair da água, viu os céus rasgarem-se, e o Espírito descendo como pomba sobre ele. E então foi ouvida uma voz dos céus: Tu és o meu Filho amado, e em ti me comprazo. Essa cena, meus irmãos, ela não foi presenciada pelas pessoas que estavam ali. Somente João Batista percebeu essa cena e lhe transmitiu essa informação a outras pessoas, e isso foi registrado. Nós temos aqui uma grande vantagem, porque as pessoas que estavam no tempo de Jesus, a gente fala isso, né? Eu queria viver no tempo de Jesus, andar com ele, né? Mas, meus irmãos, eu imagino que isso seria maravilhoso. Mas nós temos a oportunidade de saber desde o início coisa que algumas daquelas pessoas nunca souberam. E ali ocorre algo que nunca havia sido visto antes. Os céus, eles se rasgam. O Espírito Santo desce no formato de pomba e pousa sobre Jesus. Isso vai nos lembrar o livro de Gênesis, em que o Espírito ele paira sobre as águas. Isso está mostrando que Jesus ele é o novo Criador da humanidade. O Espírito está nele. E ele ouve a voz do Senhor que diz: Eis meu Filho amado, em que me agrado. Nunca ninguém em toda a história da humanidade ouviu de Deus que era o Filho amado em que lhe agrada. Nem Davi, que foi chamado de um homem segundo o coração de Deus, foi chamado do filho em que o Pai se compraz. Aqui, meus irmãos, é revelado o mistério da Trindade que havia sido escondido por muitas gerações. E Marcos, ele faz questão de destacar esse importante detalhe. E o último testemunho, meus irmãos, que nós encontramos aqui é o testemunho do deserto. E nele nós vemos que Jesus, ele é o destruidor da antiga serpente. Versículo 12 e 13 diz que logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Aí a gente pode levar assim, mas para que Jesus tinha que ir para o deserto para ser tentado? Era óbvio que ele não ia cair na tentação. Isso aí todo mundo a gente sabe. Ele era Jesus, Filho de Deus. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele não precisava provar nada para Deus. Não precisava provar nada para a gente. Mas mesmo assim, ele vai para o deserto e impelido pelo Espírito Santo. O texto faz questão de mostrar que como se fosse que o Espírito Santo empurrasse Jesus para aquele momento. E a gente vê, meus irmãos, que nem sempre Deus coloca a gente na melhor circunstância. Até Jesus, o Filho de Deus, foi conduzido a provações. Até ele teve que lidar com situações difíceis. E ele começa o seu ministério se batizando para se identificar conosco. Ele vai para o deserto para sentir os nossos sofrimentos. E agora interessante, ele fica no deserto por 40 dias. Por quantos dias Israel ficou no deserto peregrinando? 40 anos. Ele vai ser tentado por Satanás. Ele vai estar com as feras. Porém, os anjos vão servi-lo. O que isso quer dizer? Como é que foi a história do primeiro homem? Foi aonde? Começou onde? Começou no deserto? Começou em um jardim. Começou em um paraíso. Deus criou o homem. Falou assim, olha, vou fazer tudo de melhor para você. Os animais vão ser tudo mansinho. Você vai passar a mão na cabeça do leão, do tigre. Vai ficar numa boa aí. Vou te dar uma mulher maravilhosa. Bonita, inteligente, ajudadora.
Eu só vou te pedir uma coisa, não come daquela árvore lá. Preguei para os irmãos aqui sobre isso já. E o que acontece? O homem desobedece. Ele tinha de tudo para acertar, mas ele errou. Agora, meus irmãos, Jesus, ele está onde? Ele está no deserto. Ele não está no jardim. E ele não está no meio de bichinho mansinho. Ele está no meio das feras. Ele está no meio da criação caída. Ele está num mundo destruído pelo pecado. E no meio daquilo tudo, ainda tem Satanás para tentar derrubar a ele. Mas em meio a isso tudo, Jesus supera e os anjos o servem. Isso mostra para nós que Deus sempre cuida daqueles que são seus. Algumas considerações finais, meus irmãos, para esse trecho das Escrituras que nós estudamos nessa noite. A primeira delas que eu gostaria de destacar. Se nós não nos comovemos, meus irmãos, com a mensagem deixada no Evangelho de Marcos, ou a nós não a compreendemos, ou nós não somos parte do povo de Deus. O que foi dito aqui nessa noite, meus irmãos, é a coisa mais importante da vida cristã. A gente está muito acostumado a ouvir aquelas mensagens que lidam com problemas imediatos da nossa vida. Aquelas mensagens que lidam com questões emocionais. Hoje você vai acessar a internet e vai lá ver quem são os pastores mais famosos do Brasil. São pastores que só falam de coisas superficiais. Transformaram o Evangelho numa mensagem, eu costumo dizer, a mensagem do Aladim. A mensagem dos desejos. Transformaram Jesus num gênio da lâmpada. Mas a mensagem do Evangelho, meus irmãos, é muito mais do que isso. E se a gente não se atenta para aquilo que a Bíblia diz, se a gente não trata com importância aquilo que os profetas disseram, se a gente não tem preocupação de conhecer aquilo que Deus deixou para nós, meus irmãos, a gente não é crente, não. O crente ama a palavra de Deus. O crente tem prazer na palavra de Deus. E, meus irmãos, tem muito crente em igreja morta e igreja fria, igreja sem palavra. Um dos professores da minha época do seminário disse que uma vez foi pregar numa determinada igreja onde só fazia esse barulho. Chegava no momento da mensagem, aquele momento típico em que o pregador ele grita muito e as pessoas gritam mais ainda. E aí ninguém ouve nada, ninguém sabe o que está se falado. E aí esse professor disse que ele foi numa igreja dessa um dia, e ele chegou assim no púlpito e falou assim: olha, vai ficar todo mundo quietinho agora. Eu não quero ouvir um pio. E aí só ficou com medo, né? Ficou tudo quieto. E ele começou a ensinar a palavra de Deus. Passou alguns minutos, uma pessoa levantou a mão e disse assim: ô pastor, eu quero saber uma coisa. O que significa essa palavra aí que o senhor disse aí? E ele explicou. Passou mais uns minutos, outra pessoa: pastor, me explica o que é isso que o senhor está dizendo isso aí. Daqui a pouco, ele falou assim: irmãos, eu preciso ir embora. Porque se eu for ficar respondendo todo mundo, eu não vou conseguir sair daqui essa noite. Porque aquelas pessoas, meus irmãos, nunca haviam ouvido a pregação sólida da palavra. Hoje em dia, meus irmãos, está cheio de púlpito vazio. Mensagem, meus irmãos, que ensina a Bíblia, não atrai muita gente. Mensagem que ensina as Escrituras não cai no gosto do povão. Mas foi isso que Deus mandou a gente fazer. Deus ensinou para nós, e Jesus deixou para nós que nós deveríamos ser proclamadores da sua palavra, não das nossas ideias. E um povo que ama a Deus, meus irmãos, precisa ter paciência para ouvir e entender aquilo que Deus deixou para eles. Nós aprendemos nesse texto, meus irmãos, que Jesus ele é o anjo da aliança.
Ele é o Rei esperado. Ele é o nosso Senhor, o libertador, o nosso Salvador. Evangelho, meus irmãos, não é sobre uma vida boa que a gente vai ter nessa terra. Não é sobre nossa vida emocional, não é sobre prosperidade financeira, não é sobre dinheiro, sobre falta de dinheiro. Evangelho é sobre Jesus, o prometido, o esperado, o amado das nossas almas. Evangelho é para crente, evangelho é para o povo de Deus, porque o povo de Deus ama a palavra de Deus e vai aonde ela está sendo pregada. Em Cristo, meus irmãos, nós recebemos a plenitude da revelação de Deus. Em seu batismo, além de Ele se identificar conosco, Ele se humilhou para nos mostrar, nos revelar o Deus trino na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tem muita gente, meus irmãos, hoje em dia, falando assim, olha, o melhor de Deus está por vir. Você já ouviu esse jargão evangélico? Fique tranquilo, meu irmão, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Não, meu irmão. O melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio. Porque o melhor de Deus é Jesus Cristo. E se você já creu nele, se você entendeu a sua mensagem, se você já arrependeu-se dos seus pecados e creu nesse Senhor Jesus Cristo, você pode passar o resto da sua vida sem mais nada. E pode continuar o restante da vida dando glórias a Deus, porque você recebeu a maior riqueza do mundo. Meus irmãos, a Bíblia nunca se tratou de coisas materiais. Hoje em dia a gente vai ir para uma igreja que está querendo reconstruir o templo de Salomão. Já fizeram isso, na verdade. Tem gente aí querendo colocar a arca na frente da igreja. Quer que o pastor coloque aquele negócio na cabeça, o quipá. Coloca uma roupa que faz lembrar dos sacerdotes. Meus irmãos, a palavra de Deus nunca se tratou disso. Tanto que aquele povo para o qual Jesus pregou, todos eles se perderam. Todos aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus, que batiam no peito e diziam, somos do Senhor, se perderam. João Batista é dito no Evangelho de Mateus que chegava lá assim, raça de víboras, não pensem que vocês são filhos de Abraão, porque Deus pode fazer até das pedras suscitar filhos a Abraão. Para Deus é muito fácil trazer riqueza, meus irmãos. Para Deus é muito fácil criar, seja o que for. Mas Deus, Ele está lidando com a humanidade para salvar o homem. O grande tesouro de Deus, a grande mensagem das Escrituras, nos remete ao reino de Deus. E tem tanta gente, meus irmãos, preocupada com o reino deste mundo. Tem crente se enrolando com política. Pastor dando a sua boca para discutir com outros cristãos por política. Deixando de lado a pregação do Evangelho e se corrompendo para apoiar gente ímpia. Vamos largar isso de lado, meus irmãos. Vamos esquecer redenção dessa terra para lá. Homem sempre vai decepcionar a gente, político sempre vai decepcionar a gente. Mas há um que não nos decepciona, e o nome dele é Jesus Cristo. E ele já veio, meus irmãos. Ele é a nossa grande esperança. Ele nos garantiu que podemos, pelo seu poder, sermos cheios do Espírito Santo de Deus. E é isso que importa. E por último, meus irmãos, o mais importante é que aprendemos no início do Evangelho de Marcos, é que a serpente já foi ferida na cruz do Calvário. E muito em breve, Cristo Jesus irá esmagar a cabeça da serpente debaixo dos nossos pés. A vitória do mal já está garantida. Nós não precisamos esperar o céu nessa terra, meus irmãos, porque
Cristo Jesus já garantiu para nós a vitória sobre o mal nesse mundo e está guardando uma morada para nós na eternidade. Jesus Cristo, meus irmãos, Ele é o ungido de Deus, Ele é o amado do Pai, o anunciado pelos profetas, o esperado pelo seu povo e o vencedor de Satanás. Essa é a mensagem de Marcos para nós nessa noite. Que Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez. Louvar com o cântico Ele é Jesus.